TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco, vamos falar de amor. TV Gospel Brasil. TV Gospel Brasil. Nós vamos falar de fé, amor e gratidão. Fique conosco. Assista agora aqui na TV Gospel Brasil mais uma mensagem impactante para a sua vida. Rádio e televisão, web Gospel Brasil, sintonia com a verdade de Deus. Aqui nós queremos abençoar sua vida. 24 horas no ar, sintonize. Mas você também cuida de casais, eu também tô sempre com casais, e a gente vê questões ali do dia a dia. Exatamente. E às vezes a gente vê que tá faltando. Eu aconselhei uma moça, deve ter o quê? Uns 15, 20 dias. E o grande problema do casamento dela era ela. Que ela falava, ele não é parceiro, ele não sei o quê. E ela não era parceira dele em nenhum momento. Então ela queria parceria, mas ela não era. Não parava pra ouvir. Era unilateral como o você negócio. tá se sentindo. Você quer ir embora agora? Não, vambora. Entende? Então é completamente diferente. Você quer ir agora? O que você acha? Não, vambora, vamos, não cansei, sabe? Sim. E ele, muito parceiro, ia. Só que ia triste, entende? Então, assim, bicudo. E aí, fica bicudo, entende? Então, assim, se não tem... Muitas vezes a questão de um casamento é diálogo. Toda vez que tem alguma coisa entre eu e meu marido... Acho que a maioria é diálogo. É diálogo. Maioria. Ele acha que eu tô... Ontem foi engraçado. Que eu falei pra ele assim... A gente foi sair com o meu filho. Daí eu falei assim... Amor, pega as coisas e tal, do Pepe e tal. Ele, pega o quê? Eu falei, as coisas, né? Pra gente levar a mochila. Aí eu falei, vamos levar a mochila. Ele, não, a mochila é muito grande. Vamos sair só com o Pepinho e tal. Aí eu falei, então beleza, pega as coisas. Fralda e tal, roupa de troca, nananã. Aí chegamos lá no restaurante... Aí eu falei, eu tava assim, eu falei, amor, pega aí o lenço umedecido pra eu limpar a mão. Não trouxe lenço umedecido. Eu falei, você não trouxe lenço umedecido? Aí eu falei, amor, preciso pegar as coisas. Ele falou, você falou fralda. Eu falei... Você não foi específico. Não, ele falou assim, você falou fralda e roupa de troca. Fralda e roupa de troca. Eu falei, cara, mas lenço umedecido. Eu falei assim, amor, se ele fizer número 2 aqui, o que a gente faz? Não faz nada, vai o quê? Vai levar ele na pia do banheiro. Como que você não trouxe, meu Deus do céu? Ele, não, mas qualquer coisa a gente para ali e tal. Então, assim, gente, os homens, eles são assim, não são, gente? Eu sou assim. Ele falou, mas você não falou. Eu falei, gente... Mas... E ele é um pai super presente. Tipo assim, então... Super presente não, ele é um pai de verdade. Então, ele sabe. Mas assim, não. Passou. Aí ele, amor, os homens são assim. Eu falei, é verdade, meu Deus. Ai, meu Deus. Então, é a mulher que faz esse papel. Sim. Então, imagina a gente fechar o tempo ali por causa disso. Sim. Mas é muito fácil fechar o tempo, gente. Eu ia falar, mas que absurdo. Te falei mil vezes. Eu te falei 1000 vezes. Pronto. Ia fechar o tempo, o almoço ia ser péssimo. Ia voltar pra casa bicudo, um pra cada lado. Estragou. Estraga. Então, a gente precisa, os dois lados. Eu acho que isso também não é só um papel da mulher, mas a mulher, ela tem mais jogo de cintura, eu acredito, porque ela é mais emoção, de entender a limitação deles. Sim. Tipo, eles são limitados em algumas coisas e nós somos limitadas em outras. Então, assim, é entender esse jogo. O homem faz isso, a mulher faz isso. Exato. E ali eu comecei a rir. Falei, meu Deus do céu, cara, tomara que ele não faça. Eu falei assim, e ele não fez, graças a Deus. Então é isso, é entender que cada um faz o seu papel. Na questão, eu olho pela minha família. Nosso sonho sempre foi, quando nós tivermos filhos, minha esposa não ia mais trabalhar. Ela trabalhava aqui. Não vou mais trabalhar. É o meu sonho. E eu sei que ela paga um preço altíssimo também, ficando com as 2 crianças em casa. Sim. Porque eu aguento ficar diretão assim, um final de semana, 4 dias. Não aguento, vocês não aguentam. E é verdade, a gente não aguenta. Não aguenta. Aí eu fico pensando, cara, ela aguenta tudo isso, e eu sei. Então eu me coloco também no lugar dela, e isso falta para as famílias também. Falta. Essa distribuição de se colocar no lugar, assim. Tipo, teve um dia lá que eu até conversei com meu marido, aí ele organizou com meu irmão, aí ele ficou com as crianças e meu irmão me levou para almoçar fora.
Tipo assim, porque eu tava muito em casa. Meu bebê tinha Sim. nascido e tudo. Ele falou, não, amor, falei com seu irmão. E aí eu fico com os meninos e você vai lá almoçar só pra você ter um tempo pra você comer uma coisa que você gosta, que era japonês, que eu fiquei um tempão sem comer, né? Aí eu fui, nossa, eu voltei outra. Feliz da Nossa, vida. fui pra rua, meu Deus, andei de carro. E o sol? Ui, viu o sol, gente, meu Deus. Ai, tem vida, né, pessoal? Entende? Porque eu já tava 2 meses ali e full time, porque eu sou mãe, de verdade, eu Sim. amo ser mãe, assim como acho que a esposa de vocês, não sei. Sim. Mas, e eu acredito que esse equilíbrio é importante. Então, assim, também era uma coisa que a gente conversou quando eu engravidei. Eu trabalhava muito, tinha muito curso online, muita coisa, mentoria. E a gente conversou sobre meu marido. A gente avançou muito depois que a gente se casou, né? Quando a gente casou, tem pouco tempo, mas quando a gente casou, a gente tinha uma realidade. E hoje a gente tem uma realidade completamente diferente. Porque, de fato, era uma família que precisava estar junta para poder avançar, né? E aí, eu lembro que a gente conversou, assim, sobre... E aí, como que a gente vai fazer? Eu não pretendo, terceirizar, né? A criação do meu filho. Gente, lembrando que cada família funciona de uma maneira. Cada um Exato. escolhe... Isso era o meu desejo, assim como da sua esposa. O meu desejo de fato, parar ali. Eu fiquei ali um bom tempo, só eu e ele. Eu e meu filho. E depois eu tinha ajuda, mas bem esporádico, mas eu ficava em casa. Foi para eu escrever o livro. Sim. E aí a pessoa ia, me ajudava, mas eu tava em casa ali o tempo inteiro. De maneira prática mesmo. Chofar, kippá, bandeira de Israel, talit, arca da aliança, menorá e todas essas coisas na igreja. O que realmente está por trás disso? Qual é o entendimento que essas igrejas têm para tomarem posse desse símbolo? É algo como se fosse, vamos dizer, nem um sincretismo religioso, talvez, mas algo místico, cara, isso daqui tem algum poder? Qual, nas suas pesquisas, que você entendeu, na maioria, sobre isso, Henrique? Então, cara, é um universo muito amplo, sabe? Foi muito difícil pesquisar esse fenômeno, assim, porque você tem diferentes formas de manifestação. E eu, quando vou pesquisar esse assunto, eu tenho que me colocar na posição do pesquisador isento, o mais neutro possível. Sim. Obviamente, eu sou um batista histórico. Se aparecer um camarada com um chofar na minha igreja, eu vou falar com o pastor. Ó, pastor, não é lugar para isso. Tocar o chofar. Não tenho, não compactuo a ideia, não vou gostar. Mas eu tenho que entender o que está acontecendo lá. Né? Então, me chamou muita atenção, eu coloco isso no capítulo sobre judaização, justamente isso. O fato de uma pessoa estar usando um chofar e estar usando o talit na oração na igreja, na minha opinião, não é necessariamente a judaização que Paulo critica. Por que eu digo isso? Porque quando eu estava lendo a biografia do Eugene Peterson, Fogo em Meus Ossos, lá no início tem uma menção, um testemunho do filho dele, que um dia era pequeno ainda, chegou no escritório dele de manhã cedo, abriu a porta do escritório do pai, entrou, e ele viu um momento que ele viu, poxa, é um momento sagrado. E aí ele saiu. O que era o momento sagrado? Ele estava orando com um talit, lendo os salmos em hebraico, fazendo aquele momento judaico, frente para trás. Por quê? Porque ele era um especialista em hebraico, um especialista em grego, ele fazia as devocionais dele nos originais, não é que nem nós, meros explicadores, que precisamos, né, de tradução. Ele não, faz nos originais. Ele não se ufanava disso. Uma vez ele contou porque alguém perguntou para ele, mas ele não dizia assim, eu faço no original. Mas ele fazia. Então ele tinha uma devoção pessoal que envolvia isso. E eu fiquei assim, cara, eu não posso chamar ele de judaizante. Isso não é um judaizante. Né? Alguém que tem uma devoção pessoal a partir numa língua hebraica, dentro de um jeito hebraico de fazer. Aí eu comecei a pensar mais nessa questão, né? E tentar refletir e conversar principalmente com pessoas desses movimentos. Então, conversei com pessoas do movimento restauracionista e tal, para entender o que acontece lá. E em outros casos, você vê pesquisas que outros fizeram, que você vai ver relações diferentes com a mesma coisa que é o símbolo. Tem o pessoal que vai usar esses símbolos como uma espécie de poder mágico, claro. Tem. Nós estamos no Brasil.
Sim. né, onde tem uma influência muito grande do animismo, dessa ideia religiosa, de o poder nos objetos, né? Poder até nas palavras, poder em tudo. Então a mágica está presente em vários casos, mas não é em todos os casos. Temos no meio evangélico brasileiro especificamente um vazio simbólico muito grande. Esse vazio simbólico se deu do quê? Da Reforma Protestante, que já rejeitou toda uma tradição imagética, né, que estava realmente exagerada e tal, mas eu acho que em alguns casos se jogou fora o nenê junto com a água suja, né, então a gente nem vitral tem na igreja. Sim. Né, a gente é uma igreja pelada. E essa tradição que veio do norte-americana, que veio já marcada por um puritanismo extremamente iconoclasta, também um anabatismo muito forte vem para o Brasil, né, pelas missões, ele encontra no Brasil que tipo de catolicismo? O catolicismo barroco, né? Que é o da Contra-Reforma, que é cheio de imagens. Que negócio. Então você tem um contraste muito grande. O evangélico não tem nenhum tipo de imagem. E tem igreja que é difícil botar uma cruz. Não coloca mesmo. Mas dá para fazer uma marca da igreja e projetar no telão. Aí não tem problema. É engraçado, né? Mas tudo bem. Então, não tem nem cruz. Então você tem esse vazio simbólico. E aí faz o quê? Essa turma, porque o ser humano tem necessidade de símbolos. Eu trabalho isso num capítulo sobre identidade, o quê? As nossas identidades, tanto individuais como coletivas, elas necessitam de liturgia, de símbolo e tudo mais. A gente tem que cantar um hino, a gente precisa ter, né, o Semana da Pátria, para consolidar essa noção de coletivo. A igreja, a gente tem que ir na igreja, tem que cantar hino, tem toda uma noção de coletivo que é marcada pelo símbolo, profundamente marcada. Então está esse vazio de símbolo evangélico, eu digo, nós queremos o símbolo. Então tem igrejas que vão acordando, por exemplo, para as tradições próprias da sua denominação. Então o pessoal retoma uma liturgia luterana, né, sei lá, as igrejas reformadas vão fazer lá a quaresma e tal. Então existe essa busca. Mas essas outras linhas de igrejas que não têm esse vínculo histórico e não buscam ele, elas vão buscar onde? Vamos na fonte primária, vamos na Bíblia, né? E o que tem na Bíblia? Menorá, você tem as festas judaicas, né, ordenadas lá no Antigo Testamento, né, você tem esse manto de oração, que ainda não é o talit, que vai se desenvolver ao longo dos séculos, mas está lá alguma coisa que é um predecessor do que virá o talit e tal. Então tem esses elementos simbólicos que essas igrejas vão buscar, o shofar lá, né, na lei, e elas vão buscar isso. E onde é que elas estão vendo acontecer esses símbolos que tinham origem lá na Bíblia? No mundo judaico. Aí acontece o que eu chamo desse trânsito simbólico, né, entre essas tradições. Quer dizer, como o cristianismo nasceu desse judaísmo no primeiro século e tem uma série de símbolos e práticas lá, essas igrejas vão buscar esses símbolos que supostamente seriam lá do primeiro século. Só que ela está olhando um fenômeno que é do judaísmo contemporâneo. Só que esse judaísmo também caminhou ao longo de 2000 anos. E foi desenvolvendo toda uma estética, né, toda uma liturgia e tudo mais. Então ele pega esse símbolo e no momento que esse símbolo se torna consolidado, ele eleva-se para uma espécie de mundo das essências. Nesse mundo das essências, ele é atemporal. Né? Então esse símbolo do judaísmo é o símbolo do judaísmo de todos os tempos. Então você começa a imaginar, por exemplo, o judaísmo da época de Cristo com a estrela de Davi. Eu ia perguntar A sobre estrela de Davi surge no século XVII, depois de Cristo, lá em Praga, né, na comunidade judaica de lá, que buscam esse símbolo, e dali se expande por todo o mundo judaico, sinagogas e tal. Ele já existe na antiguidade, esse símbolo. Eventualmente, até no mundo judaico, ele aparece às vezes, né? Mas de uma forma muito rara e periférica. Ele não é um símbolo no sentido de representar a fé. Ele é apenas um elemento gráfico. E é um elemento que, inclusive, existe no mundo pagão. É um símbolo pagão, relacionado à fertilidade, relacionado a N, né, questões que vêm do universo pagão, que em dado momento, século XVII em diante, se torna judaico. E aí o que acontece? Esse símbolo ele parece que ganha uma atemporalidade. Aí você vê uma representação, por exemplo, do templo de Salomão, né, ou mesmo do Herodes, da época de Cristo, de repente com ladrilhos no chão com a estrela de Davi. Ele simplesmente não existia como símbolo judaico na época. É o mais completo anacronismo, mas você imagina como sendo dessa época.
né? E aí tem alguns que começam, de fato, a inventar, né? Aí inventa, isso aqui é um anagrama das letras do nome de Davi, que ele usava nos escudos deles. Isso é a mais completa invenção. A Bíblia não fala nada sobre Não tem isso, né? estrelas de Davi na Bíblia. Aí também acontecem os movimentos contrários, que aí é o próprio antissemitismo. Quando pega e diz o quê? Não, essa estrela de Davi, ela, na verdade, é um símbolo completamente pagão, que foi assimilado, e essa estrela de Davi é a estrela de Renfã, lá que é citada em Atos. E que Deus diz, que eu mandei, que vocês adoraram a estrela de Renfã, não sei o quê. E aí se faz essa ponte. Aí, cara, aí é o reverso da moeda. Quer dizer, se você passa em um grupo, imagina esse símbolo como um símbolo de Davi, o outro grupo imagina isso como um símbolo da idolatria de Israel. E aí serve para quê? Né? Então, o problema é o uso dessas coisas hoje. Então, o uso de dizer, olha, era de Davi, ele é usado para justificar muitas questões de Israel. Porque esse Israel é o Israel de Davi. Por outro lado, se diz, não, ele é de idolatria, diz, não, o judaísmo é idolatria. Então, a questão toda está na recepção e no uso hoje. Sim. Ali que está o problema. Né? Então, esse é um universo que trafega totalmente na questão simbólica e da representação de como imaginamos esse mundo passado. Olha a volta que eu dei para falar da questão do uso das igrejas judaicas, né? De sentido mais judaico. Então, na busca dessa igreja primitiva, né, do cristianismo lá do primeiro século, se buscam os símbolos que se supõe que esta igreja primitiva usava, porque eram judeus. E eles eram, de fato, judeus. Mas é que a gente não sabe exatamente como é que era a prática de culto desses judeus. A gente não sabe como eram as festas que eles celebravam nessa época. Por quê? Porque houve um desenvolvimento posterior e nós não temos um registro da época preciso. Então acontece esse embaralhamento de tradições judaicas do presente, com uma perspectiva do que era no primeiro século e com uma ideia fundamental, que é o quê? Nós queremos ter uma prática de culto pura, que é a prática de culto bíblica. É isso que está por trás. Então, por isso que assim, quando eu olho essa questão toda, eu tento olhar com o máximo de respeito possível, porque, no fundo, esses irmãos todos estão querendo ser fiéis a Deus. Sim. Então, eu, pessoalmente, acho que não está equivocado. Mas eu tenho que ver como é que eu vou lidar com essa questão, porque é uma questão de pesquisa histórica, de discussão histórica, discussão teológica, é uma questão de um debate muito mais profundo do que pode ou não usar um símbolo, entende? André, na sua opinião, esse apoio incondicional ao Estado de Israel é um movimento mais político ou mais bíblico? Então, é as duas coisas, né, cara? O que acontece? Eu tenho, assim, no livro eu fiz uma progressão que é mais ou menos como foi a minha pesquisa, mas eu acho que também é uma espécie de genealogia. A primeira aproximação evangélica do mundo judaico foi a escatológica do dispensacionalismo, né, principalmente. Não apenas, mas principalmente. Então esse foi o despertar, porque existe um mundo judaico que tem algo a acontecer com ele para o fim dos tempos. Conversão dos judeus, restabelecimento da terra e tudo mais. Então ele tem um fundamento bíblico que não é descartável, né, que está ali. Entretanto, todas essas conclusões bíblicas, elas também são marcadas por muita ambiguidade. Porque ao longo do tempo, essa teologia ela vai se redesenhando de acordo com os acontecimentos. Sim. Toda teologia é contextual, não adianta. Né? Então ela não nasce no vazio, ela surge de resposta ao ambiente também. Então o que acontece? Né? A grande expectativa de Israel restaurado parece que ele acontece. E tanto que temos teólogos chamados liberais que assinam embaixo. Né? Então, Niebuhr, na época que foi, né, formado o Estado de Israel, ele era um dos grandes apoiadores, né, desse mundo judaico. O Karl Barth, um cara diz, isso é uma prova de que
Israel, de que Deus ainda está interessado na história, que tem algo com o povo. Oscar Cullmann, né, um dos meus teólogos luteranos favoritos, ele fala isso claramente, né? A existência de Israel é uma prova de que Deus, né, está interessado na história e cumpre, né, as suas promessas. Então isso tudo tem um fundamento bíblico. Entretanto, né, de novo, tanto que essa turma, o pessoal dispensacionalista vai dizer, é um degrau de uma etapa, não é ainda a consumação. E isso é necessário dizer por quê? Porque esse é um Estado que se formou em bases seculares, bases laicas, um grande momento de muitos ateus, inclusive, né? Então ele nasce de um jeito que não se esperava, né? Não tem Constituição e não é a Torá que rege as leis de Israel. Existe um uso da cultura judaica dentro dos regimes de lei lá. Então, o Shabá, né, a comida kosher e tal, mas isso é cultura judaica. Não é uma questão porque é a lei da Torá que vale. Não é essa questão. Ele é um país secular. Não é como um país islâmico Isso que eu ia falar. tem na sua Constituição as leis islâmicas. Exatamente, ele não é um Estado teocrático. Não é uma sharia, né? Não é. O que, sempre para nós ocidentais, é elogiável. Né? Não é para ser teocrático. Porém, quando entra em misturada com coisa bíblica, como que não é para ser teocrático? Porque é bíblico. Porque é o quê? É para ser o reino de Jesus, mas não é o reino de Jesus. E que está governando não é Jesus, é outra coisa lá. Inclusive pessoas que não são religiosas. Hoje temos religiosos aproximados do Netanyahu, mas o Netanyahu é um cara que não usa kippah, por exemplo. É um judeu secular. Né? Então, e esse mundo judaico ele é muito vasto. Então, e os judeus religiosos que fazem parte desse Estado de Israel, eles não são convertidos a Jesus como Messias. Pelo contrário. Né? Pregam que se o camarada judeu se converte a Cristo, ele deixa de ser judeu, ele se torna cristão. Sim. Então ele nasce de um jeito estranho, não era exatamente isso. Então, na minha perspectiva, parece que assim, sempre que a gente faz esse casamento, é cumprimento de profecia bíblica, ela sempre está um pouco diminuída como cumprimento. Ele não é exatamente o que era. O negócio está mais ou menos. Aí a gente vai vendo o pessoal pipocando entusiasmo com coisas que, cara, é tudo diminuição do que o texto fala. Então, por exemplo, esses dias eu vi a questão há peixes no Mar Morto. Olha só, Ezequiel 47 fala. Já vi isso já. Teremos peixes no Mar Morto. Cara, os próprios judeus estão dizendo, gente, não é isso. Né? Por que acontece? O que Ezequiel 47 fala? Por que quer dizer diminuição do sentido do texto? Ezequiel 47, se não me engano, ele diz que o quê? Do novo templo que haverá, e nesse templo um rio vai sair do trono de Deus e vai correr em direção ao Oriente. E o Mar Morto vai transbordar de peixes e de vida. Então o que acontece com um texto desse? Cara, Ezequiel é amplamente simbólico. Extremamente simbólico. Para mim, um dos livros mais difíceis do Antigo Testamento. Os Vale dos Ossos Secos, cara, não é uma capa do Iron Maiden, né, de ossos, assim, monte de caveira, cara, não é isso, é outra coisa. Ele é altamente simbólico. Aí você pega esse texto que está me dizendo o quê? Olha, vai vir uma era em que, né, o templo de Deus será habitação neste mundo, e que o lugar mais desolado que esse profeta consegue imaginar e perceber, que é o Mar Morto, um mar morto que tem esse nome por um motivo muito óbvio, vai transbordar de vida. Isso é uma transformação completa da realidade. Ele está falando é outro mundo. Por isso que às vezes os profetas falam do quê? O Negev vai transbordar de flores e de alimento e tal. Então eles vão dizendo que a realidade está sendo transformada. Isso é nova criação. Sim. Isso é um novo mundo de Deus emergindo. Né? Então, o Apocalipse vai trabalhar isso com outras figuras, né, simbólicas também, quer dizer, um rio com árvore da vida, né, que tem galhos passando ao longo de toda a sua, quer dizer, não é mais apenas uma árvore da vida, é um bulevar assim, plantado. Então, tudo é mais, tudo é belo. Aí você pega esse texto e diz, olha só, está aparecendo peixe no Mar Morto, está se cumprindo a profecia. Não, meu querido. Não tem nada a ver com a nova criação. Tem a ver com o Mar Morto estar morrendo. O Mar Morto está secando. Tá. Eu estive lá em Israel ano retrasado. E a gente passando lá, tu vê vários bolsões de areia, assim. E aí a guia dizendo, olha, o Mar Morto está secando, porque evapora, e a reposição do Jordão é medíocre, né? É um córrego, né?
Então, está secando. E o que acontece? Quando está secando, aparece embaixo, tem os bolsões de fonte de água que dá ali, e ali propicia a possibilidade de algum peixe viver. Só que vai continuar secando e vai desaparecer o Mar Morto. Existe discussão de ambientalistas em Israel, não sabia disso, ela que nos contou. O que fazer? Aí existe uma ideia de, por exemplo, repor a água do mar para dentro do Mar Morto. Só que aí muda a salinidade do Mar Morto, vai ser outro mar. Vai ser um mar normal. Então o que tem que fazer? Aí alguns dizem, olha, é um processo natural, e o processo natural é ele deixar de existir, simples. Existem mares que deixam de existir, o Mar Aral na Rússia. Então, é o processo natural é deixar de existir. Quer dizer, olha como a questão do cumprimento profético é uma diminuição do que a profecia está dizendo. Então, esse é o problema desse literalismo extremado em relação a uma profecia. Olha, está acontecendo e tu pega o literal do texto, e o literal do texto acaba destruindo a ideia do texto, que é falar do quê? Novo mundo e nova criação. Quer dizer, o texto está dizendo muito mais e nós transformamos ele em muito menos. Em prol do quê? Estou defendendo a Bíblia. Não está defendendo a Bíblia. Está interpretando bem a Bíblia, né? Esse é um problema. Entende? Esse é um detalhe. Sofonias fala de que Deus vai dar uma língua santa para o seu povo falar. Ele está falando do pecado, está falando, né, do mal, e aí ele diz que vai haver uma nova língua dos povos todos, e o pessoal pega esse texto e diz, o hebraico renasceu no século XIX, Deus cumpriu Sofonias. Não, velho. Ele está falando de santidade na boca das pessoas do mundo inteiro. Cara, isso não é falar hebraico. Dá para mentir em hebraico. Conseguimos enxergar a graça já no Antigo Testamento de uma maneira bem clara? Sim. Eu poderia dizer que já em Gênesis 1 e 2 isso fica evidente, porque é um Deus de graça que cria e em graça coloca Adão e Eva naquele contexto. Mas e quando eles caem em Gênesis 3, e Adão e Eva costuram folhas de figueira para si, aí eles ouvem a voz de Deus na viração do dia ou na manhã. Ninguém sabe direito, né? A palavra em hebraico lá é espírito do dia. Né? Então, Ruach Yom, que pode ser de manhãzinho, ao final da tarde, ou na hora que bateu um vento, sabe-se Deus a hora que era. Mas a hora que Deus chegou e falou com eles. Eles se escondem, Deus chama por Adão, eu ouvi a tua voz, me escondi. Mas como é que por que você se escondeu? Não, porque eu tive vergonha, etc, etc. Mas quem te falou que você estava nu, né? Você comeu do fruto da árvore que eu falei para não comer? Não, foi a mulher que o senhor me deu, não é que me deu do fruto e eu comi. Quer dizer, botou a culpa em Deus, né? E na mulher também. Sim. Porque foi a mulher que tu me desse. Se você tivesse dado uma coisa melhor, eu não tinha feito tudo isso, né? Aí fala com a Eva faz a mesma coisa, bota a culpa na serpente. Bom, aí no versículo 15, ainda do capítulo 3, Deus fala com a serpente, indiretamente com Eva também, de que o descendente da serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. E ali todos entendem, desde o início, desde antes de Cristo, na verdade, o judaísmo entendia que ali é uma promessa do desfazer do problema do pecado na humanidade, né? De Deus desfazer o efeito do veneno da serpente na humanidade. Essa vontade de querer ser Deus, igual a Deus, de querer ter controle sobre o bem e o mal, de agir como Adão e Eva pensaram que podiam agir se eles fizessem aquilo que a serpente lhes enganou, né? Então, a graça se vê claramente ali quando Deus promete para Eva que ela teria um descendente que desfaria os efeitos do pecado na humanidade. E os judeus esperaram isso ao longo de todo o Antigo Testamento, e quando Cristo vem, a gente vê isso nos evangelhos, eles apontando o momento em que Cristo é esmagado, ferido e crucificado, e depois ressuscita, como o esmagar da cabeça da serpente, simbolicamente mostrando que ele desfez ou destruiu o poder do diabo ou dos efeitos daquilo que o diabo iniciou no coração humano lá em Gênesis capítulo 3. Então, desde ali a gente já vê a graça. Mas mesmo assim, a gente vê os efeitos do pecado, com Caim matando Abel. Depois tem Sete, e aí a geração de Sete e de Caim crescem separadas. Depois, lá na frente, Gênesis 6, a gente vê o pecado de novo no mundo. Deus destrói o mundo pelo dilúvio. Onde está a graça? É em salvar uma família, os filhos de Noé,
recomeçar tudo, depois a desgraça vem de novo em Babel, aí depois vem de novo a graça em escolher um dos descendentes de Sem, de Terá, depois lá na frente, né, descendente de Sem, o Abrão, para com ele fazer uma aliança através de quem viria o Messias lá na frente. Para mim tudo isso é graça, né? Porque Deus poderia... Vocês querem viver desse jeito? Então vivam. É isso que vocês querem? É nisso que vocês querem ter prazer? Não é em mim? Então eu vou ficar aqui no meu universo e vocês ficam no de vocês. Quando vocês tiverem destruído tudo, acabou tudo. Quem sabe eu começo uma coisa nova e ainda uso como exemplo o que aconteceu antes. Mas ele não fez isso. O tempo todo nós vemos no Antigo Testamento Deus vindo, né? Deus vindo por meio dos profetas, dos sacerdotes, dos reis, desses patriarcas que eram idólatras. A gente lembra da vida de Abraão, de Isaac, como era Isaac, depois Jacó, então. O fato de Jacó estar quando Jesus fala, né, que muitos naquele dia virão e se assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, falou, meu Deus, se Jacó vai estar naquela mesa, eu acho que eu posso estar Tem também. Tem um espaço, porque... Tem uma cadeirinha lá pra mim. Porque você lê a história de Jacó, ele fez de tudo, com força. Para ir pro inferno com força, entendeu? Mas não, é a graça de Deus, não é? Por meio de uma promessa de Deus. Deus é fiel àquilo que ele diz. E ele cumpre apesar da nossa maldade, apesar da nossa inclinação contrária a ele. E ele faz isso com Jacó, faz isso com os 12 filhos de Jacó, que também, enfim, a Bíblia nos conta a história daqueles homens, né? Então, assim, não tem como não ver a graça de Deus presente o tempo inteiro no Antigo Testamento para preservar a semente da aliança naquela linhagem, a linhagem abraâmica, né? E mesmo antes dela também.